O Nariz é um conto cômico satírico que conta com uma boa dose de fantasia, escrito por Nicolau Gogol, que se constitui como um clássico da literatura russa do século XIX, cuja publicação ocorreu no ano de 1836. A obra chegou inclusive a inspirar o compositor Dmitri Shostakovich a compor uma ópera homônima. O Nariz trata de temas como identidade, status social e o absurdo da vida cotidiana. O referido conto narra a história de um oficial de São Petersburgo, cujo nariz, um certo dia, deixou sua face, depois de desenvolver vida própria, e agora independente, começa a agir igual a um ser humano. Num dos primeiros rascunhos, Gogol explica esses eventos que enredam o conto como sendo um sonho de Kovalyov, ideia que depois abandona, deixando ao público o trabalho de dar sentido ao escrito, preenchendo as lacunas da forma que considerar mais lógica. Tudo tem início numa certa manhã, quando o barbeiro Ivan Yakovlevich, ao partir um pão assado que sua esposa acabara de tirar do forno, percebe que dentro do mesmo havia um nariz. Ele reconhece o órgão como sendo de um de seus clientes da barbearia, um homem muito rico, o colegiado Kovalyov, um burguês que gosta de ser chamado de major. A esposa de Ivan, por sua vez, ao perceber o nariz, fica escandalizada e exige que ele leve o órgão para bem longe de sua casa. Caso não o faça, chamará a polícia. Desesperado com a situação e os desdobramentos que ela poderia ter, Ivan começa a buscar formas de se livrar do nariz, chegando para tanto a embrulhar o mesmo em trapos, a fim de jogá-lo no rio. Enquanto isso, ao acordar e olhar-se no espelho, o Major Kovalyov percebe que seu nariz havia sumido. Esfregou os olhos com água para ter certeza de que não estava sonhando, mas não era sonho. Seu nariz havia realmente desaparecido, e não era só isso, o centro de seu rosto estava completamente liso. De imediato, ele foi tomar providências a fim de reaver seu nariz perdido. Foi à polícia, tentou colocar um anúncio no jornal e, por fim, saiu pelas ruas a procurar, sempre cobrindo a área lisa com um lenço. Enquanto isso, começou a pensar no que diria em seu trabalho. Afinal, era um funcionário público importante, pertencia ao alto escalão e a aparência era um fator imprescindível para o seu sucesso. Algum tempo depois, ele encontra seu nariz, até então desaparecido, andando pelas ruas de São Petersburgo, vestindo um uniforme bordado de ouro, com uma gola alta, calças de camurça e uma espada de lado. Pelo chapéu de plumas, pode-se concluir que ele se considerava um conselheiro de Estado, patente que era superior à ostentada por Kovalyov, que agora se sente intimidado sem saber como abordar o próprio nariz. Kovalyov tenta desesperadamente recuperar o nariz, mas no final a situação absurda se resolve, com o nariz sendo devolvido misteriosamente ao seu dono, sem nenhuma explicação lógica, o que faz com que o major saia exibindo o seu nariz por toda parte, o que o deixa muito seguro de si, chegando a pleitear inclusive um novo cargo. A partir da história absurda de um nariz que ganha vida e passa a ostentar uma patente maior que a do seu dono, Gogol faz uma crítica às normas sociais e à hipocrisia da sociedade russa de sua época,
onde as aparências, que seria algo tão pequeno, tinham mais valor do que as qualidades e o caráter de uma pessoa.